Un, deux, trois. Tá aí feito o recorte. Ficou o papel contact onde tinha os desenhos, né? E fui arrancando, cortando aos pouquinhos. É melhor ir cortando áreas pequenas, tá? E retirando, do que, por exemplo, tirar uma área grande dessa aqui. Não dá muito certo, não. Vai fazendo ligação de um recorte com o outro, vai tirando aos poucos. O próximo passo agora é fazer a pintura com a tinta Duco, tá? Eu vou usar tinta Duco preta. A minha ideia é fazer isso em preto e dourado. Então, vamos ver como é que é a aplicação da tinta? Eu tô aqui com uma mesa de luz, tá? Porque facilita a pintura, você tendo uma luz por baixo para ver se não vai ficar nenhuma falha, vai ficar um pedaço mais escuro, um pedaço mais claro. E é muito importante que fique bem uniforme essa pintura. Agora, se você não tiver uma mesa de luz, não tem problema, dá para fazer também. Tá? O que que você faz? Pinta da maneira que eu vou demonstrar daqui a pouco, pinta, e depois que terminar a pintura, coloca contra a luz. Depois que secar, né? Lógico, coloca contra a luz, e aonde você vê que tem alguma falha, alguma parte que não recebeu a tinta, ou que a tinta está mais rala, é só ir lá e refazer, tá? Mas realmente, com a mesa de luz, facilita bastante o trabalho. Mas não é fundamental, tá? Dá para fazer sem ela. Para pintura, a gente vai usar um pincel redondo. Não muito pequeno, não. Até que ele tem um bom tamanho, tá? Esse aqui que eu vou usar é o pincel Condor da série 442, número 20. Mas pode ser qualquer. Ele tem o pelo um pouco duro, assim, não é um pelo macio, não. Ele é pelo firme, vai, não chega a ser duro, mas é um pelo firme. E é importante que seja redondo, tá? O que que a gente faz? Mergulha na tinta, deixa cair o excesso e vai aplicando em gotas, assim. Não dá para esticar muito, porque senão ela começa a ficar transparente, tá? Quando ela começar a ficar transparente, tá na hora de mergulhar de novo e continua. Você pode passar por cima dos recortes, não tem problema, que depois dá para vê-los, tá? Depois que a tinta secar, dá para ver direitinho aonde tem os recortes. E é isso, trabalho de paciência mesmo, né? E assim como tivemos que ter paciência na hora de fazer o recorte, também temos que ter paciência na hora de pintar. Bom, vocês podem ver que aqui enquanto eu estava falando, eu já pintei um pedaço bom aqui. Então, essa pintura ela não é demorada não, ela é até bem rápida. A tinta Duco é uma tinta de secagem muito rápida. Então, se você começar a ver que o pincel, que começou a secar, a tinta que fica aqui no pincel, que a gente usa mais a ponta. Então, dá uma paradinha, lava bem com thinner e retoma o trabalho, tá? Não deixa secar demais não, porque depois é difícil para tirar, tá bom? Mais uma coisa, vai pintando sempre por faixas, tá? Não pinta aqui, ali, aqui, para depois juntar tudo, porque não dá um muito bom resultado. A retirada do papel adesivo, né? Depois que a gente já pintou tudo, secou bem, essa tinta seca rápido, mas eu deixei secar de ontem para hoje. Olha, a gente entra com a pontinha do estilete, levanta a ponta e puxa, sempre com delicadeza, né? Pra
não estragar nada. Olha, se você não tiver muita intimidade com a tinta Duco, tem que saber mais ou menos, né? Se você quiser usar a tinta vitral, também dá, tá? Não tem problema. Só que você vai gastar um pouco mais. Por exemplo, olha, na tinta Duco, ela tava mais ou menos por aqui. Olha, eu gastei metade para pintar essa placa toda e eu usei bastante. Então ela rende bem. E agora com a tinta vitral também fica bom. Também no mesmo sistema, pingos, tá? Bom, voltando aqui, a gente tira a pontinha. Se tiver uma ponta fina, uma ponta mais grossa, começa sempre pela mais grossa. Puxa o papel adesivo, né, o papel contact. E fica com uma escovinha para limpar. É bastante simples. Eu procuro fazer assim, olha, eu tiro de uma ponta, da outra ponta também, já deixo tirada, que aí não tem surpresas. E tira com delicadeza, com alguma sobrinha que ficar, a gente pode tirar com o próprio estilete. Então é bastante fácil. Aliás, eu já tirei quase tudo, deixei aqui só esse pedaço mesmo para poder mostrar para vocês, mas todos os recortes, né, de papel contact que ficaram sobre os motivos foram retirados dessa maneira. Olha, ela quebra, tá? A tinta Duco que fica por cima, ela quebra, porque ela não adere muito bem no plástico. Mas pra gente isso é bom. Quando vê que tá saindo tinta junto, ajuda com o estilete. Olha só, é bastante fácil, tá? Aqui foi exatamente só o que faltava. Eu já tirei tudo e vocês podem ver que o desenho ficou muito bonito, né? Os arabescos, ficou bem bacana mesmo. Agora deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês. Talvez seja necessário fazer alguns remendos, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui nessa parte saiu um pouco de tinta Duco para fora do motivo, talvez porque eu tenha aplicado uma camada muito fininha. E quando eu tirei, veio junto esse pedaço. Mas dá pra gente corrigir. Simplesmente faço o mesmo processo. Mergulho o pincel e refaz o pedacinho que saiu. Com a tinta vitral, isso aqui não acontece de jeito nenhum, tá? Foi o único pedacinho onde, infelizmente, saiu pra fora, mas viu que já deu pra refazer e pronto. Ficou ótimo. Com o trabalho já finalizado, quer dizer, essa parte finalizada, tirado todo o papel adesivo, enfim, com tudo isso já pronto, já pintado, você pode fazer o que você quiser. Você pode pintar usando verniz vitral, né? Pintar colorido, fazer um degradê, fica muito bonito também. Enfim, dá para fazer algumas coisas. Mas a técnica do verre glomizé, ela usa folha de ouro, tá? Isso aqui tá no vidro, tá totalmente transparente. A parte branca aqui, né? E a gente entra com a folha de ouro, tudo pelo lado que pintou, né?